E aí, pessoal, bem-vindo a uma semana extra, semana 12. Vale alguma coisa? Não. Pode aprender alguma coisa? Se você quiser, não tem problema. Então vamos falar sobre estrutura fina do átomo hidrogênio. Esse é o tema. São 3 videozinhos e vamos lá, vamos começar a falar das coisas aqui. Então, qual a ideia, né, nessa semana? É estudar o que a gente chama de correção, né, de estrutura fina. Significa que você pega o seu potencial central, no final o átomo hidrogênio que a gente vai aplicar, né, e vê a primeira correção relativística, né, a primeira correção que vem com o termo de 1 sobre c quadrado, e calcular a teoria de perturbação, calcular esses caras. Aí esse termo, essa correção relativística, ela vem em 3 pedaços. Né? Ela é um termo cinético, que vem daquele mesmo que a gente fez numa lista já, porque em relatividade, digamos, você tem a relação entre energia e momento, né, energia não é P quadrado. Né? Tem aquela raiz, tal, então a gente expande aquele mesmo cara que era em P a quarta, você já viu. Agora esses termos aqui são novidade. Né? Esse o spin órbita é o mais famoso, então que eu vou falar menos, né, também é um pouco mais complicado de se comentar um pouco mais, mas pelo menos a ideia. E esse termo de Darwin que provavelmente você nunca ouviu falar, né, que é um termo bem não trivial, a gente vai discutir. Então esse primeiro vídeo não tem conta, de certa forma. A gente só vai discutir os 3 termos que montam, né, essa correção relativística. Eu falo, por que você vai falar sobre isso? Né? Por que você inventou a semana a mais? Você é tédio? Não tem o que fazer? Tem coisa para fazer. Mas tem alguns motivos. Né? O motivo 1, a gente tem tempo. Então, não vou deixar vocês ociosos. Né? Motivo 2, nenhuma vez que eu dei curso de quântica 2 ou 3, né, no caso aqui, porque é teoria de perturbação, nunca tratei desse problema, porque a priori você pode resolver a equação de Dirac exata. Né? E não precisa fazer essa teoria de perturbação, lá dá para fazer. Mas tem a questão também, você já viu a equação de Dirac? Não estudou. Né? Então o argumento não é muito bom. Né? Nunca viu? Vê a versão mais bonita da equação de Dirac que você já viu na vida, vou te mostrar agora. Olha aí. Viu? Né? Bonitinha ela. Mas também a gente não vai estudar, né? Então eu sempre deixei de lado. Falei, o dia que eu quero estudar a equação de Dirac, ele estuda e faz a conta. Né? E não precisa disso, ele vai ter o resultado exato. Né? Aí esse resultado, se ele quiser expandir, em termos de um parâmetro pequeno que aparece, que a gente vai mostrar aqui, ele expande e reproduz esse resultado. Mas aí tem alguns pontos. Outro ponto que eu vi que isso é mais comum do que eu imaginava, se estudar em curso de graduação. Aí eu comecei a ficar meio assustado. Eu falei, putz, o pessoal estuda e o nosso pessoal não vai estudar. Né? Inclusive já vi professores aqui, né? Eu soube, né, que eles dão isso. Aí eu fiquei puto. Aí, não, o pessoal tem que estudar, não dá pra galera terminar o curso sem ver, né? Então vamos lá. E talvez, não sei, né, talvez você vá para alguma instituição ou talvez alguma prova, né, para entrar no programa de pós-graduação que o pessoal assuma que você já ouviu falar, né, já fez uma conta de complemento LS, né, seria spin órbita. Então você tem que saber fazer essas coisas. Beleza? Fica um programinha para suas férias, fazer essas continhas. Né? Agora, por que eu posso botar isso aqui? Não tem tanto problema para acabar essa introdução longa. É que foi bem apropriado, porque nada que para estudar isso a gente precisa introduzir nada novo, nenhum conceito novo. Então bora lá. Então o problema é o seguinte: você tem o seu problema de 2 corpos, já fez aquela massa reduzida, isso tudo funciona em relatividade, não tem problema nenhum, tipo, está no potencial de centro de massa, né? Ou de centro de energia, de certa forma, e pegou a equação de Dirac. Já viu a equação de Dirac? Vou mostrar ela de novo. Então, você já pegou a equação de Dirac e expandiu em potências de 1 sobre c. Aí você reproduz o resultado não relativístico e você tem a primeira correção relativística, que ela vem com o termo de 1 sobre c ao quadrado. Esse termo eu estou botando Czinho para dizer que tem o c, velocidade da luz. Então esse cara a gente vai tratar como uma perturbação no termo não relativístico, realmente ele é pequenininho, vai ficar claro no final, e calcular, usar a teoria de perturbação só para o espectro degenerado. Esse que é um pouco chatinho, mas vamos ver que tudo se acerta. É meio parecido com o Stark. As matrizes ficam todas diagonais
é só escolher uma base certa. Então vamos lá. O que é esse termo? Esse termo é isso aqui tudo, formado de 3 pedaços. Esse é o termo de estrutura fina. Então, você fala, ele é todo de 1 sobre c ao quadrado. Todos os termos aqui tem 1 sobre c ao quadrado dividindo. Mas fala, mas aqui tem um c ao quadrado multiplicando. Mas tudo bem, mas não diz que esse LC. Né? Esse LC tem 1 sobre c dividindo nele. Então aqui tem 1 sobre c ao quadrado, porque aqui fica 1 sobre c à quarta, aqui 1 sobre c ao quadrado. Aqui tem 1 sobre c ao quadrado. Aqui tem 1 sobre c quadrado, porque aqui fica um c dividindo, e esse cara também tem um c dividindo. Então vamos ter 1 sobre c ao quadrado. Mas vamos definir o que são esses. Tem 2 parâmetros aqui jogados, né? Esse LC e esse αf. Então, antes só vamos repartir o que é cada termo. Esse termo daqui é o termo de energia cinética, que a gente chama. Que repara que P é a quarta. Aquele é exatamente o mesmo termo que você já fez numa lista, da lista de teoria de perturbação, expandindo o raiz de P quadrado mais M quadrado. Esse termo é o termo que a gente chama de Darwin, né? E esse último aqui é o LS, ou spin órbita, né? Porque ele é o acoplamento spin-órbita, que vem o spin vezes o momento angular intrínseco, né, de spin do elétron, e o momento angular orbital desse elétron, o spin e a órbita. Então, quer dizer assim, o que seria esse problema? Aqui não está, seria qualquer problema de força central, apesar que aqui já está esse Z, eu estou dizendo que o cara o núcleo tem uma carga Z, mas a gente vai fazer esse Z igual. Né? Mas seria qualquer problema de força central, você tem um férmion girando, né, nesse problema. Né? Então esse problema seria o potencial central é V, né? Digamos, seria um problema já de massa reduzida. Né? Então esse M que seria um Mi. Né? Mas aqui a gente vai tratar com a massa do elétron mesmo, porque o núcleo é bem pesadão. Então o potencial seria esse. Esse cara tem, por isso que vem a equação de Dirac, que ele tem spin, meio, né? E ele está preso na órbita, né, de um potencial. Então ele tem um momento angular L e ele tem um spin S. Então por isso aparece esse termo mais aqui. E ele a gente está vendo a primeira correção relativística, então aparece 3 correções. Vamos discutir esse vídeo, a gente não vai fazer conta. A gente só vai discutir, dar uma ideia, né, de onde vem cada termo desse. Então o cinético, o Darwin e o spin órbita. Agora definir esse cara daqui, esses parâmetros que estão. Esse aqui é o que chama de comprimento de Compton, então H cortado sobre MC. Esse aqui tem dimensão de comprimento. Então você pode ver, por exemplo, aqui, porque esse cara tem dimensão de energia. MC quadrado é energia, tem dimensão de energia. Esse cara tem dimensão de comprimento, então H cortado por comprimento tem dimensão de momento. Só lembrar que ΔX e ΔP em relação. X vezes P tem dimensão de H cortado. Né? Então isso aqui é H cortado dividido por X, então isso aqui divide por momento. É momento a quarta e aqui é momento a quarta. Então isso aqui não tem dimensão. Então isso aqui tem dimensão de energia. Aqui é energia por comprimento ao quadrado, e esse cara vezes o comprimento ao quadrado, então essa é a dimensão de energia. Aqui tem dimensão de nada, porque é comprimento por comprimento. S e L tem dimensão de momento angular, que tem dimensão de H cortado. Então isso aqui é sem dimensão, dimensão de energia. Então esse alfa aqui é número. Né? Eu só marcando aqui que o comprimento de cômputo, se você bota mais o elétron, dá isso. A gente volta isso aqui depois. Né? E esse alfa, ele é número, é essa combinação. Alfa H cortado C. Esse alfa aqui, acho que eu não defini em lugar nenhum. Tá aqui. Desculpa. Esse alfa, por isso eu geralmente chamo isso de alfa. Mas eu chamo tanto o alfa do nosso E quadrado 4πε0, que eu botei esse alfa F constante de estrutura fina. Esse F só para lembrar do fino. Ele é esse cara aqui por H cortado C. Isso não tem dimensão, esse é número. Que é mais ou menos 1 sobre 137. E ele vai regular, na verdade, todos esses termos. Né? A correção desse cara aqui. Até o termo sem perturbação, dá para escrever em termos desse cara. Né? Então, na verdade, essa correção ela é da ordem de esse número ao quadrado menor do que o termo não relativístico. Né? Então, é 1 sobre 137 ao quadrado, 1 sobre 100, né? Então, 1 sobre 10.000. Então, essa correção no final vai ser 10.000 vezes da ordem, 10.000 vezes menor do que o termo não relativístico. Então, por isso que é uma correção pequena mesmo. A gente vai ver isso lá. Aqui eu botei valores. Esse comprimento aqui, esse número aqui a gente vai voltar no próximo vídeo discutir mais numerologia sobre esses caras. Mas aqui é só a definição deles.
Então vamos tratar cada um separado. Então qual a origem desse termo? Esse termo daqui vem, já falei algumas vezes, né? É isso daqui. Então você tem relatividade do seu termo cinético, seria sua energia relativística menos a energia de repouso, a energia associada ao movimento. Você expande tira esse mc quadrado aqui em evidência, ficou assim. Então expande em potência de 1 sobre c. Faz a expansão igual você já fez isso na lista, né? Então esse cara vem, o primeiro termo vem 1, cancela. Aqui vem 1 meio, né? Vai cancelar o mc quadrado, então ficou 2m, é o termo não relativístico. E o primeiro termo, que vem com esse cara aqui, é o quadrado, então vem um fator menos aqui. Ele corta, vem esse cara ao quadrado, então fica p a quarta. Aqui c a quarta, mas corta aqui com c quadrado, então fica c quadrado. Aqui m a quarta, só que corta um m, então aqui é m ao cubo. E o fator numérico é esse menos 1 oitavo. Então o termo é esse. Aí você fala, mas lá eu escrevi com o termo desse aqui, tá aqui, em termos de LC e tal. É só dar uma ajeitada. Então pega esse termo daqui, eu multiplico e divido por mc quadrado, para montar esse mc quadrado aqui. Então aqui eu multipliquei e dividi por m, então fica m a quarta. Multipliquei e dividi por c ao quadrado, então ficou c a quarta. Então h cortado sobre mc é o comprimento de Compton. Então o comprimento de Compton a quarta, e aqui divide por h cortado a quarta, que eu multipliquei e dividi por h cortado a quarta. Então deu certinho. Então o termo é esse. Então entendido a origem dele. Próximo, esse aqui é o termo menos conhecido. Eu chamo de Darwin. Então a origem dele, que eu achei legal. Ele, digamos, ele tem associado a não localidade do elétron aqui em mecânica quântica. Não dá para dizer que o elétron está num ponto, né? É melhor a gente entender o elétron, digamos, como uma nuvem de probabilidade. Então o núcleo não interage com o ponto, ele interage com uma certa região do espaço. Vamos ver que essa região tem raio de comprimento de Compton. Aí esse termo vai aparecer. Então, por que mais ou menos essa ideia? Por que você compreende Compton? Porque a gente começa a tratar com efeitos relativísticos e quânticos num elétron. Então você tem esses três, digamos, constantes aqui fundamentais aqui. O H cortado, porque é quântico, C porque é relativístico, e a massa do elétron, porque a gente está tratando do elétron. Com o H cortado em MC, você monta uma escala natural de comprimento, que é o comprimento de Compton. É essa a razão daqui. Então a única combinação de H cortado e MC tem dimensão de comprimento. Então, olha que se a sua partícula ela está confinada, o seu elétron está numa região menor, ou dessa escala de LC, né, por relação de certeza, né, então o momento deve ser da ordem de H cortado sobre essa escala. Né. Então H cortado sobre esse comprimento. Então H cortado sobre LC é MC. Né, porque LC é isso daqui, né, então H cortado dividido por isso, H cortado corta e esse MC sobe. Então o seu momento deve ter, o seu elétron deve ter momento dessa ordem. Então se ele está dessa ordem, ele está rápido. Ele já está começando a ficar bem relativístico. A ideia aqui. Você vai falar, mas você está falando que o elétron é a velocidade da luz, porque é MC? Não, lembra que em relatividade o momento não é mv. Né? A velocidade é essa conta aqui. Né? A verdade, velocidade com relação de velocidade de momento é isso. Ou seja, se você escreve em momento, dá isso daqui. Né? Então tem esse cara e tem esse fator. Então se o momento é da ordem de mc, aqui fica c, aqui ficaria 1. Né? Então seria mais ou menos c dividido por raiz de 2. Né? Então raiz de 2 já é 1.4, né? Mais ou menos 1 meio. Né? Então já está considerável. Então eu quero dizer assim, se o seu elétron, você pode garantir que o seu elétron está numa região pequena, você começa a ficar pequeno com relação a quem? Ou melhor, da ordem de LC, esse elétron já está meio que relativístico. Então sua teoria relativística já precisa de correção. Né? E essa aqui seria a correção. Entende? Então você não pode tratar o elétron como se fosse muito localizado, porque muito localizado ele é relativístico. Mas você está numa teoria não relativística. Então essa é a lógica aqui. Bom dia, está passando o carro de som. Vamos continuar. Aí daqui a pouco o carro de som passa de novo. Então, digamos assim, o seu elétron, o seu elétron não pode ser localizado numa região tão pequena, porque isso seria relativístico. Então sua teoria não seria relativística. A gente está numa teoria
não relativística com uma correção relativística. Então o elétron pode estar no máximo numa região por aí, né, desse tamanho, mais ou menos de LC, que é a escala que vem digamos, da teoria relativística. Só para fazer uma extrapolação, vamos supor que o que aconteceria se o elétron tiver bem mais localizado do que essa escala de comprimento de Compton. Né? Então o momento dele vai ser bem maior do que mc. Então a energia dele vai ser bem maior do que mc quadrado. Voltando lá. Agora a questão é que em relatividade você tem, em termos cinemáticos, né, você tem conservação de um sistema fechado, você tem conservação de momento e energia. Mas não existe conceito de conservação de número de partículas. Então, se você tem uma partícula com energia muito maior do que a energia período de repouso dela, nada impede que ela crie novas partículas. Ela pode criar essa energia excedente para criar outros mc quadrados, né? Então outras partículas. Pode ser até outro tipo de partícula ou cópias dela, dependendo do contexto. Então a questão é, se você pode fazer, não tem nada que impeça, né? Então isso a priori vai acontecer. Então, quer dizer, se o seu elétron é muito energético, para ele ser muito localizado tem que ser muito energético. Se ele é muito energético, você não pode garantir que existe um elétron ali, que esse elétron pode pipocar. Então, na verdade, você perdeu o conceito de função de onda. A função de onda é associado a função de onda só existe num sistema que você tem um número conservado de partículas. Você pode ter até 2, 3, 4 partículas, mas você tem psi de x1, x2, x3. Né? Então, se você tem um elétron, psi de x. Não tem como você dizer que psi de x, e agora com um sistema maior, esse x virou x1, x2, x3. Agora você tem 3. Então, não tem uma operação que cria, aumenta o número de partículas. Né? Então, o conceito de função de onda se perde no contexto relativístico. Né? Então, por isso, mesmo com a função de Dirac como função de onda, é limitado a certas correções relativísticas. Né? Porque se o elétron tem muita energia, você não pode dizer mais que tem um elétron ali. Aí você precisa de outro, ela serve, mas em outro contexto, né? Em teoria quântica de campo. Né? Digamos, você vai quantizar o campo. Mas isso tem nada a ver com o nosso propósito. Mas só para dizer que você não pode ir tão... o elétron não pode estar tão energético, não pode estar tão localizado para as coisas funcionarem. Então a gente tem que considerar o elétron como se fosse não um ponto, mas como uma nuvem. Né? Uma nuvem de carga em uma região mais ou menos de ordem de LC. Para você ter nessa ordem de LC, você já tem uma correção relativista. Então vamos ver que fazendo isso, tratando o elétron assim, esse termo de Darwin aparece. Vamos pegar até um modelinho, né? Pegar o elétron como se fosse uma distribuição de carga homogênea, né? Com raio dessa ordem aqui. Depois a gente bota o modelo, mas vamos fazer uma análise mais geral por enquanto. Então aqui seria ter o seu centro de força, aqui seria o centro. A parte importante é que essa distribuição que dá o elétron tem que ser esférica. Vamos ver que a parte esférica é importante. Então aqui está o centro daqui, e você tem uma distribuição esférica. Esse vetor U que sai do centro. Aqui tem um ponto que tem uma carga, digamos, dq, uma distribuiçãozinha ρ aqui. Então, na verdade, o potencial eletrostático, né, associado a toda essa distribuição de carga, não é Coulomb até esse ponto. Né? Você tem que pegar aqui e integrar nessa distribuição. Então, essa é uma distribuição de carga, uma interação coulombiana, né, do núcleo com esse cara no ponto, digamos, aqui. Esse ponto é x mais u. E aqui tem uma distribuição de carga ρ, e você vai somar em toda essa esferinha. Então esse ρ, se você integra a distribuição, seria a distribuição de carga do elétron, dá menos a carga do elétron, então menos o módulozinho E, e essa continha que a gente vai tirar daqui. Só que a questão, qual é a lógica? É que esse tamanho, aqui você vai integrar efetivamente, se tem um raio finito, da ordem aqui de LC, né? Então esse U, em todo ponto de integração, ele é muito menor do que a distância que você está do núcleo. Então a gente vai expandir esse cara em potências de U. Então aqui Taylor, esse potencial, a primeira correção, segunda correção. Aqui tem uma soma I e J. E jogar aqui dentro. Então jogou aqui dentro, ficou o primeiro termozinho, o segundo termozinho. Apareceu aqui. Agora, vamos assumir que a simetria é esférica. Vamos ver como é que vai aparecer. Lembra que aqui seria o potencial usual, onde você está pegando toda a carga no meio, né? E aqui seriam correções. Agora, se essa distribuição de carga ela é esférico-simétrica, então esse ρ de U, vetor, é ρ do módulo
né? Só da distância do centro. Então, essa integral daqui é zero. Porque esse cara daqui, digamos, pega que é x, y, z, essa integral. Né? Esse cara só depende do módulo. Se você trocar o sinal, aqui não muda nada e aqui muda o sinal. Em cada integral, né? Uma integral para o componente I vai ter um x, componente J vai ter o y, componente Z vai ter o k, ou para o componente k vai ter o z. Então você troca x é menos x, y é menos y, z é menos z, você vai ver que essa integral é menos ela. Então ela é zero. Então por paridade, matou. E tem implicação aqui também. Esse cara sendo do raio, é para que, se você bota aqui x, componente x e y, aqui também, se você, aí você troca x menos x, y, ou troca x a menos x, você vai ver que esse cara troca sinal. Né? Deixa, por exemplo, y quieto. Então essa integral vai dar zero. Então o y é a mesma coisa, o z é a mesma coisa. Então quer dizer assim, toda vez que i não for, i e j forem diferentes, você vai ter um x vezes y, x vezes z, y vezes z, a integral é zero por paridade. Então só não vai ser zero quando aqui for i e j forem iguais. Por isso que eu botei um delta e j. Aqui não tem soma. Né? Esse cara é u na componente x, ou y, ou z. Eu digo x, y, z como se fosse um eixo centrado na origem, né? do u. Então esse cara daqui não é zero, mas repara que, como aqui só depende do módulo, quando você integrar em x, ou y, ou z, o resultado tem que ser o mesmo. Né? Porque x, y, z aqui, porque aqui vai ser x ao quadrado dx. E o dy dz. O dy quadrado vai ter o y quadrado, vai ter o y quadrado dy dx. Então x, y, z que tudo é a mesma coisa, porque só depende da raiz de x ao quadrado, mesmo ao quadrado, mais z ao quadrado. Se o resultado tem que dar o mesmo, ele necessariamente tem que dar 1/3 da... Quer dizer, então você soma essa parte com x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, vai dar 3 vezes o mesmo resultado. Mas esse resultado, que você soma aqui com o 1 ao quadrado mais 1, 2 ao quadrado mais o 3 ao quadrado, e soma, esse cara aqui é o u ao quadrado, módulo. Então esse cara daqui somado 3 vezes dá a conta com raio ao quadrado. Ou seja, cada um deles é 1/3 do raio ao quadrado. Essa é a lógica aqui. Então é melhor integrar aqui e botar em u, porque aqui tudo é u, módulo de u, que a gente vai integrar em coordenadas esféricas. Então esse 1/3 e o delta e j, porque só não é zero se i igual a j. Então a gente volta aqui e bota esse resultado, vai somar delta e j. Então aqui vai ficar laplaciando. Então deu laplaciano e um número na frente. Então esse daqui é o número, seria o potencial colombiano, normal, né? E esse aqui, olha, apareceu o laplaciano do potencial, né? Ou laplaciano da energia eletrostática. Então esse aqui é o termo de Darwin, né? A gente viu, ele é um laplaciano com número. Vamos ver que o número dá praticamente certinho, o número que está lá, que é menos 1/8 e o LC. Se você considera, por exemplo, o elétron uma densidade de carga, uma distribuição com densidade de forma, com raio da ordem de LC. Né? Para ficar até achar o número certinho, eu botei um gama, um fator numérico aqui, que a gente já vai ajustar para dar o resultado certo. Vamos ver que para dar o resultado certo, esse gama, para toda essa lógica que eu estou vendendo funcionar, né? Esse cara tem que ser da ordem de 1. Ele vai dar da ordem de 1 mesmo. Então, dentro do é isso e fora é 0. Então, aqui é uma distribuição uniforme. Né? Carga menos E e um volume 4π, esse raio ao cubo. Então, vamos fazer essa conta aqui. Agora, problema banal. Vamos usar a coordenada esférica, integrou, saiu a parte angular da 4π. Esse número todo saiu aqui na frente, só botei ele aqui. E a integral, aqui tem a coordenada esférica tem um u quadrado que vem daqui. Então ficou u à quarta, dentro do raio. Então essa integral vai dar esse cara à quinta sobre 5. Então esse é um fator 5. Esse cara à quinta, só que tem um cara ao cubo aqui por causa da densidade. Então fica ele ao quadrado. Sai o fator 5, o 4π corta aqui, então 3 sobre 5. Então o resultado deu isso. Vamos voltar lá na conta. E aqui para escrever em termos da energia potencial, né, a carguinha que vem dali do elétron, eu vou jogar para o potencial. Então isso aqui vira V. Então eu queria o nosso resultado, né? Então jogando a carguinha para cá ficou V. E aquele fator numérico eu botei aqui. Aqui já tinha um fator 6, né? Então o fator 6 está aqui. Então é 3 sobre 5, gama quadrado, o LC quadrado. Eu só multipliquei e dividi por 8, porque 8 é o fator. É o fator que dá, que vem realmente do termo de Darwin. Então, olha, se você faz
o elétron do tamanho de LC, é só fazer esse gama igual a 1. Né? Então aqui, vamos botar aqui, né? Você faria o gama igual a 1, aqui esse pedacinho aqui, ficaria 4 sobre 5, né? Então aqui ficaria 4 sobre 5, na verdade cortou aqui, cortou o 4 com esse 8, ficaria 2 vezes 5, então ficaria 1 sobre 10. O resultado seria, mas o resultado é 1 sobre 8. Mas se você quiser, então por isso que eu botei esse gama aqui para dar um ajustezinho, né? Esse gama está na minha mão, ajustaria de qualquer jeito. Mas pelo menos o LC parece que certinho. Né? Mas se você quiser o 1 sobre 8 mesmo, é só forçar esse número igual a 1. Então o gama seria raiz de 5 sobre 4, que é praticamente 1, 1.12. Então se você bota um elétron com uma distribuição homogênea de carga com raio LC vezes 1.12, você reproduz esse termo de Darwin certinho, né? Desprezando os termos de maior ordem, que seriam correções maiores em potência de LC. Então essa é a origem do termo de Darwin. A não localidade do elétron. O elétron não interage com o núcleo em um ponto, ele interage numa região distribuída do espaço. Okay? Então essa origem é legal, esse termo, né? Show! Então aqui acabou, falta o outro, o último, né? Que é o acoplamento spin-órbita. Né? Então esse é o termo LS, para a gente acabar esse primeiro vídeo. O termo é esse, né? Qual é a ideia da origem? Que eu vou só dar uma ideia. Isso aqui tem todo o livro de moderna. O Iceberg tem um apêndice até, acho que é no apêndice, sei lá, ele reproduz isso, e sempre vai dar o problema que vai errar por um fator 2, o fator de Larmor, isso chama. Né? O Gzinho do fator de Landé, né? A apreciação de Larmor, chama. Agora fala, é uma correção relativística, mas a gente já entendeu esse G igual a 2. Né? Mas a ideia é a seguinte, agora tem um helicóptero. Tá bom já achei o barulho do helicóptero está baixinho. Então você tem seu elétron girando ao redor do centro de força. Tá. Esse cara girando, beleza. Ele cria um campo magnético, uma espira. Aqui. Mas cria um campo magnético e do ponto de vista você está em repouso com relação ao núcleo. Então esse cara está rodando, está criando um campo magnético aqui. Só que do ponto de vista do elétron, a gente está estudando o elétron, que o elétron está vendo o núcleo rodando ao redor dele. Né? Então, você tem lá os caras moradores do elétron vão falar que o elétron é plano, né? É o centro do universo, e por aí vai. E o próton está rodando. Mas então, esse próton girando, o próton está criando um campo magnético no elétron, né? No referencial do elétron. Então, é o problema tipo de relatividade. Então, aqui, esse cara seria de uma espira, ele vai criar um campo magnético dipolar. Então, esse campo magnético, ele girando aqui, vai estar aqui indo para cima, né? Então ele está na direção do momento angular, do centro do momento angular do elétron, no outro referencial, né? Porque o elétron rodando. Né? E o campo dipolar, né? Cai com a distância ao cubo. Então, como acopla, né? Aqui nesse referencial o elétron está parado, mas ele tem um momento angular intrínseco, né? Que é o spin dele. Então, cria uma energia, esse campo magnético acopla com o spin. Então, o spin tem um momento dipolar, um momento dipolo aqui. Esse é o acoplamento o acoplamento que a gente já estudou, né? O Mi vezes B. Só que aqui seria o Mi do spin. Né? Então, o momento intrínseco aqui é o S, e aqui o B. E aqui tem o Mi B, o magnetron de Bohr, e o fator 2, porque isso aqui é elétron, né? O giro magnético aqui do elétron. Então, se esse B é L por R ao cubo, né? Então isso aqui fica L vezes S por R ao cubo. Então esse aqui é o termo do spin órbita. A ideia daqui. Então você girando com o spin, né? Você sente um campo magnético porque você entende que o outro cara está rodando e você tem um spin, então esse campo magnético criado pelo outro acopla com o seu spin. Essa é a origem aqui do termo LS. E só para a gente acabar, para que ele tem um produto LS, dito das maracutaias que a gente fez no final do curso, né, tipo fator de Landé, olha que se você pega, por isso que o momento angular total, a base do momento angular total vai ser apropriada, porque o momento angular total seria então do seu átomo, né, que é um elétron rodando aqui, é o momento orbital do elétron e o spin do elétron.
Se você pega esse cara ao quadrado, aparece um termo L vezes S. Então você isola ele. Então J quadrado, L quadrado, menos L quadrado, menos S quadrado. Então se você escreve o acoplamento spin-órbita em termos disso, então aparece J quadrado, L quadrado e S quadrado. Então na base do momento angular total, que no vetor do momento angular total, ele é autovetor de J quadrado, de L quadrado e de S ao quadrado. Então esse termo já é diagonal nessa base. Então é por isso que a gente vai tratar todo o problema na base do momento angular total, porque esse aqui diagonaliza direto. Aí o resto, o cinético e o Darwin, a gente vai ter que se virar para calcular, né? Mas aqui já sai direto. Então a gente não vai calcular na base, digamos, N, L, M e o MS do spin. Aquela base usual que a gente usa digamos, o L para o momento angular, o M o componente Z e tal. A gente vai calcular em J, né? Em J e M total, J total, mas ele já acompanha o L e o S, né? Aqui ele também é autovetor de L quadrado e de S quadrado. Então aqui já fica resolvido. Então foi isso, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo, foi mais ou menos claro, só para a gente explicar cada termo, né? A partir dos dois próximos vídeos a gente vai fazer a conta. O próximo vídeo em particular é o termo cinético. E o último vídeo a gente trata os outros dois termos, né? Falou, pessoal. Valeu, até o próximo aí. Falou e fui. Lista. Um dia eu escrevi, chegar em suas mãos, não abra e guarde essa ilusão junto ao coração. Os dias vão passando devagar e as coisas encontrando seu lugar. Tudo muda, menos o que eu sinto por você.